Olá, tudo bem? Problema 938 da plataforma The Huxley serve para que a gente possa praticar um pouco mais o conceito de estrutura de decisão, estrutura condicional, certo? O if-else. Bom, o problema, 5 valores para A. A descrição pede para escrever um algoritmo que vai realizar a leitura de 5 valores para A, um de cada vez, e contar quantos desses valores são negativos escrevendo essa informação. Então, o formato de entrada são os 5 valores digitados e a saída vai ser justamente a quantidade de valores negativos. Então, para um primeiro exemplo de entrada, nós temos 98, menos 17,25, 42,50, menos 91,75 e menos 40. E para cada número digitado deve ser exibida a mensagem pedindo para digitar um valor. Então, para esse primeiro exemplo, nós temos que a saída do programa vai ser que foram digitados 3 números negativos, certo? Então, vamos para a nossa plataforma Genie, nosso ambiente de desenvolvimento. O problema é o 938. Então, vou salvar como TH938 e podemos começar. Bom, nós devemos realizar a leitura de 5 valores. Na descrição do problema, esses 5 valores seriam atribuídos a uma variável A, e para cada valor digitado deve ser verificado se o valor em questão ele é negativo. Nesse caso, no primeiro momento, se a gente pensar em resolver esse problema com apenas uma variável, é necessário que a cada leitura seja efetuada uma verificação, seja utilizado o if para verificar se o valor é negativo, porque a cada leitura o valor anterior vai sendo sobrescrito. Então, cada vez que o valor for lido, é necessário fazer a verificação. Então, no primeiro momento, como esses valores de entrada podem ser também reais, não necessariamente inteiros, vou utilizar o tipo float, certo? Então, estou declarando aqui uma variável com identificador A, do tipo float, porque os valores podem ser reais ou inteiros. Além disso, como é necessário realizar uma contagem, é necessário que ao final do programa seja informado quantos desses 5 valores são negativos. Então, vou utilizar uma outra variável do tipo inteiro que vai servir para contar a quantidade de elementos negativos. Então, vou declarar essa variável como sendo inteira, do tipo int, e vou chamá-la de QTDE, já inicializando esse valor com o valor 0, certo? Então, o primeiro passo é realizar a leitura do primeiro número. Essa leitura pode ser feita utilizando a função scanf. Scanf, lembrando aqui que o scanf possui basicamente, da forma mais simples, possui 2 componentes. O primeiro especifica o formato da entrada, neste caso, como vai ser um número um tipo float, então é necessário especificar entre as aspas duplas o %f. Em seguida, separado da vírgula, é necessário especificar a variável e o endereço de memória utilizando o i comercial. Então, i comercial variável A. Então, com esse comando scanf vai ser lido um valor, o programa vai tentar efetuar a leitura de um valor do tipo real. Então, em seguida, como esse primeiro valor foi lido, é necessário fazer uma verificação para saber se esse valor é negativo. Então, utilizando o if, o se, então, if, o que é que a gente quer verificar? Quer verificar se o conteúdo armazenado na variável A é negativo. Então, queremos saber se A é menor do que 0. Se essa verificação retornar verdadeiro, ou seja, se isso for verdade, então basta que incrementemos a variável QTDE. Então, QTDE mais, certo? Então, a gente quer saber se o valor digitado é negativo. Então, basta que, utilizando o if, a gente verifique se A é menor do que 0. Se sim, ou seja, se essa verificação for retornar verdade, se essa expressão aqui retornar verdadeiro,
então a variável QTDE vai ser incrementada, certo? E esse bloco ele deve ser feito 5 vezes, porque vão ser realizadas 5 leituras. Então, basta que a gente repita isso. Só tem uma outra observação que é necessário também pedir para o usuário digitar um valor, certo? Que a gente não tinha feito aqui. Então, podemos utilizar o printf para exibir essa mensagem. Lembrando que a mensagem que vai ser exibida na tela tem que estar especificada entre as aspas duplas, certo? Então, printf, abre parênteses, aspa dupla, a mensagem que vai ser digitada, fecha as aspas duplas e fecha o parênteses, ponto e vírgula, né? Lembrando que esses comandos sempre tem que finalizar com ponto e vírgula, com exceção de alguns casos, por exemplo, do if e de uma estrutura de repetição, como a gente vai ver posteriormente, certo? Então, para cada mensagem dessa é necessário botar também um /n para realizar uma quebra de linha, porque senão todas as mensagens iriam ser exibidas na mesma linha, e com o /n, cada mensagem digita o valor vai ser exibida numa linha abaixo na tela que vamos ver daqui a pouco, certo? Então é necessário colocar essa mensagem para cada número que vai ser lido. Então temos esse bloco, né? Primeiro pedindo para digitar o valor com printf, depois a leitura com scanf e por fim a estrutura de condição, né, o if e o possível incremento da variável. Então fazemos isso uma terceira vez, uma quarta vez e uma quinta vez, certo? E por fim basta exibir essa mensagem aqui informando o conteúdo da variável QTDE. Então, quando chegar nessa linha 39, o programa já vai ter lido 5 valores, já vai ter verificado quantos são negativos e basta que seja informado com o uso do printf essa quantidade. Então, printf, a mensagem que estava lá sendo pedida, né, pela plataforma. Esse 3 deve ser substituído por um %d, e nesse caso vai ser o conteúdo, vai ser um inteiro, né, representado pelo conteúdo que está armazenado na variável QTDE. Então, após as aspas duplas, utilizamos uma vírgula para separar e a variável em questão, que é QTDE. E por fim, podemos colocar um /n, porque às vezes a plataforma pede que ao final tenha uma quebra de linha. Então, vou tentar compilar esse exemplo. Então, é informado que foi compilado com sucesso. Vou executar esse programa. E vou digitar valores aleatórios, certo? 5, menos 1, 3, menos 2 e 10. Então, ao final, o programa está exibindo que foram digitados 2 valores negativos e realmente, de fato, foi isso mesmo. Vou executar novamente, informando todos os valores negativos. E ao final é informado que foram digitados 5 valores negativos, certo? Então podemos selecionar esse código e realizar uma submissão. Já havia sido resolvido previamente, eu vou deletar. Vou colocar o código que eu acabei de fazer, né, para explicar na questão, enviar a resposta e agora basta esperar a saída, né? Então a plataforma informou que a submissão teve, né, atual, problema resolvido com sucesso e, portanto, essa solução atende ao que é pedido pela plataforma The Huxley, certo, pessoal? Então, um exemplo simples para ilustrar múltiplas entradas, ou seja, o uso do scanf para fazer várias leituras, uma variável que ela serve de acumuladora, ou seja, ela serve para realizar uma contagem, que termina a depender de uma condição, e
podemos utilizar essa estrutura de condição, né, uma estrutura de decisão, para verificar se as leituras que foram realizadas foram referentes a números negativos e ao final exibir a mensagem, certo? Então espero que tenha ficado claro. Bons estudos, pratique bastante e até os próximos exercícios ou até a próxima aula, certo? Um abraço!